Bom dia, pessoal. Vamos começar? Só para organizar, então, a aula de hoje. Na aula passada, a gente começado a discutir as forças centrais, né? A gente derivou na aula passada as quantidades conservadas, basicamente é o momento angular e a energia mecânica, né? E a gente utilizou a conservação do momento angular para identificar que o movimento de uma partícula sujeita a um campo de força central se dá num plano, né? Ou seja, então é um movimento 2D, né? Se dá num plano que é perpendicular ao vetor momento angular, que é um vetor constante, né? No caso de forças centrais, né? Aqui eu vou analisar um pouquinho as consequências da conservação da energia mecânica do ponto de vista da determinação da dinâmica, né? Então, na aula passada a gente mostrou as regiões físicas e também a identificação dos pontos de retorno radiais. Então, só vou fazer uma breve revisãozinha dos principais pontos que a gente viu na aula passada. E aí a gente vai tentar construir também as equações de movimento, né? Ou seja, como é que variam no tempo, né? A distância radial e o ângulo polar θ em função do tempo, porque aqui as equações de movimento vão ser dadas no sistema de coordenadas plano polar, né? E a gente vai tentar combinar essas equações horárias, né, de movimento em coordenadas planopolares para tentar construir, então, a equação da trajetória. A gente vai obter, então, uma equação da trajetória que é de forma integral, né? A gente vai ver as dificuldades de como resolver caso a caso, né, para casos exemplos, né? A forma de resolver pode ser simples ou não. E aí, no finalzinho da aula, a gente vai construir, né, dado a problemática da construção da equação da trajetória na forma integral, a gente vai construir uma equação diferencial, que é a equação de Binet, né, para construir a equação da trajetória em coordenadas planopolares. Então, só para resumir o que a gente viu na aula passada, né? Em coordenadas planopolares, nós mostramos que a energia mecânica pode ser escrita como dois termos, né? O primeiro termo envolve a velocidade radial, né, r ponto, e a gente absorveu na definição da energia potencial efetiva, né, tanto a energia potencial associada à força conservativa central e o termo que é proporcional ao quadrado do momento angular, que no final das contas absorve a parte angular da expressão da energia cinética. Então aqui está a expressão da nossa definição, né, da energia potencial efetiva. Do ponto de vista de como a gente escreveu aqui a energia mecânica, né, como o movimento é 2D, né, a conservação da EMEC vai restringir, né, dada a forma da energia potencial U, vai nos restringir as possibilidades de movimento. Então, da leitura da função energia potencial efetiva versus a energia mecânica, que é dada pelas condições iniciais, né, a gente pode analisar qualitativamente, até quantitativamente, né, que a gente vai ver, o movimento na direção radial. Né? Então, se a energia mecânica é conservada, a gente mostrou que o quadrado, né, aqui é só isolar o r ponto quadrado, né, o quadrado da velocidade radial, né, é proporcional, né, à diferença entre a energia mecânica e a função energia potencial efetiva, né, que inclui o termo decrescente em r quadrado, que é proporcional ao momento angular. Isso significa que as regiões físicas em mecânica clássica, né, para partículas sujeitas a um campo de força central, vão ser aquelas, né, onde a diferença entre a EMEC e a energia potencial é maior ou igual a zero. No caso onde a diferença é igual a zero, a energia mecânica é exatamente igual aos valores da energia potencial efetiva para uma dada distância r, né, são os pontos de retorno radiais, tá? Não são os pontos de retorno gerais, mas sim na direção radial. Então, são os pontos onde a velocidade radial é instantaneamente nula. Né? Basicamente, esse é o resumo do que a gente viu na aula passada sobre forças centrais, usando conservação do momento angular e identificando que o sistema de coordenadas conveniente é o sistema de coordenadas planopolares, né? Claro que agora eu vou fazer alguns exemplos, né, para a gente trabalhar esses conceitos especificamente para casos realísticos, né, para tipos de forças centrais conhecidos, né? Então, o primeiro exemplo que eu vou fazer é tentar fazer a análise quantitativa e qualitativa do movimento, né, utilizando o fato que a energia mecânica é conservada para esses campos de forças centrais. Eu vou analisar um campo de força específico, a gente já conhece no caso 1D, né, que é a força elástica. Né? Da força elástica 1D, a gente, agora
na última área a gente utilizou bastante, né? É uma força atrativa, né? Proporcional à distância, né? Relativa ao ponto de equilíbrio estável. A gente pode generalizar, né, a expressão da força elástica para o caso bidimensional e tridimensional, né? Ou seja, a expressão da força elástica no caso 3D, né, tem este comportamento, essa expressão, né, onde a intensidade é menos kr, ao invés de menos kx, no caso unidimensional, e a direção radial, né? Nós podemos ver que ela é atrativa, né? K e R são sempre positivo definidos, significando que esse menos que está aqui, basicamente está nos dizendo que a força elástica é atrativa e central na forma radial. Lembrando que ela é central porque a sua intensidade depende apenas da distância radial e a direção e o sentido é radial, ou seja, sobre a linha que conecta a fonte e a partícula de prova, né? A intensidade a gente já consegue identificar claramente, é menos kr, né? Com a identificação da intensidade da força, a gente consegue obter a expressão da energia potencial associada a essa força elástica em mais dimensões, né? Bom, aqui basicamente a gente pode generalizar o conceito de energia potencial elástica 1D, né? Ao invés de termos x ao quadrado, a gente vai ter a distância radial ao quadrado como expressão para energia potencial para energia potencial associada à força elástica, né? A gente obtém, claro, essa expressão usando, claro, a conexão entre a força e o negativo da derivada ordinária da função energia potencial em termos de R por integração, como a gente fez há um tempo atrás, explicitamente, né? Bom, e aí, nesse caso específico, né, no caso da força elástica 3D, a função energia potencial efetiva, né, é a soma, então, da energia potencial quadrática, né, associada ao campo elástico, e o termo é proporcional ao momento angular, né, lembrando que ele se comporta com o inverso da distância radial ao quadrado. Se eu olhar a expressão aqui da energia potencial efetiva, nós vemos que ambos os termos são positivos, né, significando que para qualquer R, né, entre zero e infinito, a função energia potencial efetiva é maior ou igual a zero, ou seja, ela é positiva definida para qualquer distância radial. E o que a gente consegue também ver os extremos, né, do comportamento da função energia potencial em termos da distância radial, a gente vê que quando R igual a zero, né, o termo que vai dominar é o segundo termo, que depende inversamente de R ao quadrado, e ele é divergente, dando mais infinito, né, no limite de R tendendo a zero. A mesma coisa acontece quando a gente toma um limite de R tendendo a infinito, né? Aí sim o segundo termo é nulo, né? Vai a zero, e o primeiro termo diverge para mais infinito. Então, os limites da função energia potencial efetiva em termos de R, temos duas divergências, né, em zero e no infinito na distância radial, e os valores da função energia potencial são todos positivos, né? A gente pode analisar um pouquinho mais a estrutura da função energia potencial efetiva do ponto de vista dos seus pontos de máximos, mínimos e de flexão. Nós estamos mais interessados sempre nos pontos de mínimo, né? Aqui eu vou primeiro determinar os extremos da função energia potencial efetiva para obter os pontos de extremo, ou seja, as distâncias radiais que são identificados com extremos da função energia potencial efetiva, né? A gente pode utilizar o teste da derivada primeira, né? Ou seja, a derivada da função energia potencial efetiva em termos de R igual a zero. A solução dessa equação nos dá as distâncias radiais que são extremos da função energia potencial efetiva, né? Então aqui a gente está tentando determinar a cara funcional, né, da função energia potencial efetiva para o caso da força elástica 3D, né? Bom, aqui eu estou calculando a derivada, né? São triviais, porque são potências, né? Então, é potência R quadrado, potência R menos 2. Aqui está aqui o resultado da derivada, isso é igual a zero. A gente pode trabalhar um pouquinho com a equação do teste da derivada primeira. Eu estou multiplicando ambos os lados por R ao cubo, para retirar, claro, para remover o R cubo que está aqui no denominador, né? Quando eu faço isso, a gente obtém uma equação quártica, né, para ser resolvida para a distância radial. Está claro aqui que R na quarta é igual a L2 sobre Km. Obviamente, como as distâncias radiais, no nosso caso, são sempre positivos definidas, né? Só existe uma única raiz, né, que satisfaz R positivo, né, que é, obviamente, tomar a potência, tomar a raiz quártica, né?
raiz quartica de ambos os lados, né? E tomamos a raiz quartica que é positiva, né? Existe uma única distância radial associada a, a, a essa solução, né? Que eu estou chamando de R barra, né? Então, R barra é o meu ponto de extremo da função energia potencial efetiva no caso da força elástica, né? Basicamente, a gente consegue mostrar que ela é proporcional, né, à raiz quartica do quadrado do momento angular. E, claro, tem as características do meio e da partícula, né, massa da partícula, a característica do meio elástico, né, do campo, né, a intensidade do campo na forma do parâmetro K, né, a rigidez efetiva do campo elástico. Bom, se a gente quer saber se esse ponto de extremo, né, é um ponto de mínimo, máximo ou de inflexão, nós teríamos que calcular o sinal da derivada segunda da função energia potencial efetiva, né, nesse ponto de extremo, né. Aqui eu estou calculando explicitamente a expressão da função energia, a derivada segunda da energia potencial efetiva, ou seja, nós derivaríamos mais uma vez essa expressão, né, de novo é trivial, né, o primeiro termo vai dar K, o segundo termo é a derivada de menos 1 sobre R ao cubo, isso dá mais 3 sobre R na quarta, menos das constantes, né? A gente vê que a derivada segunda, independente do valor de R, né, para qualquer R, né, que sempre é positivo definido, a gente vê que os dois termos na expressão da derivada segunda é sempre positivo, né? Sempre positivo definido. Isso significa que para qualquer R, né, que é ponto de extremo, o sinal da derivada segunda da função energia potencial é positivo, significando que este ponto de extremo aqui nada mais é que um ponto de mínimo da função energia potencial efetiva. Então, R barra é um ponto de mínimo, que é o único ponto de extremo da função energia potencial efetiva associada ao potencial elástico. Né? Aqui eu estou calculando qual é que é o valor da energia potencial efetiva calculada no ponto de mínimo, ou seja, qual é que é o valor do mínimo da função energia potencial efetiva, né? Então, eu vou substituir na expressão da energia potencial efetiva as expressões para a distância radial de extremo, né? A distância radial de mínimo, que é essa potência quartica de L2, potência raiz quartica de L quadrado sobre mk, né? Bom, menos da matemática eu consigo mostrar que o valor da função energia potencial efetiva no mínimo, né, corresponde a um valor que é proporcional ao momento angular. Eu posso mostrar explicitamente, tá? O detalhe aqui é raiz de K sobre M vezes o momento angular, que é um parâmetro conservado, né? O L, o módulo de L, é um parâmetro conservado no tempo. Está claro aqui que se o mínimo da função energia potencial tem este valor, significa que o valor mínimo da energia mecânica, dadas as condições iniciais, né, para eu ter, claro, regiões fisicamente permitidas em mecânica clássica, né, o valor mínimo que a energia mecânica pode ter para uma dada condição inicial, né, é justamente igual ao mínimo da função energia potencial efetiva, que a gente acabou de mostrar aqui no caso do campo elástico, vale raiz de K sobre M vezes L. Por que tem que ser o mínimo? Lembrando que aqui a gente acabou de mostrar que no caso de campos de força central, né, o valor mínimo da energia mecânica, né, tem que ser exatamente igual ao valor da energia potencial efetiva, né, porque senão, no mínimo, perdão, o valor mínimo da energia mecânica tem que ser igual no máximo, né, no máximo o mínimo da função energia potencial efetiva, porque essa diferença aqui tem que ser positiva definida, né? Se nós temos energias mecânicas que sejam menores que o mínimo da energia potencial efetiva, nós teríamos uma quantidade negativa aqui, né, que nos daria uma velocidade radial ao quadrado negativa, que é não física, né? Então a gente já sabe que se eu conheço o mínimo da função energia potencial efetiva, isso estabelece em campos de forças centrais o mínimo que a energia mecânica pode ter, dado uma determinada condição inicial, para que a gente esteja trabalhando com regiões físicas em mecânica clássica. Bom, sabido a cara, né, específica da função energia potencial efetiva, a estrutura dela, né, agora a gente pode entender qual é que são os movimentos típicos, aí na forma qualitativa inicialmente, né? Quais são os tipos de movimentos possíveis, né, num campo de força elástico, desta forma, usando
a conservação da EMEC, né? A gente pode mostrar aqui claramente, né, que quando, no caso onde a energia mecânica corresponde ao mínimo da energia potencial efetiva, né, ou seja, a energia mecânica, dadas as condições iniciais, é exatamente igual ao mínimo da função energia potencial efetiva, o tipo de movimento que a partícula vai executar nesse campo de força é um movimento circular uniforme, né, com o raio igual ao raio associado ao mínimo da função energia potencial efetiva, né? Então, o raio de órbita dessa partícula que vai desenvolver uma MCU, né, é exatamente a distância radial associada ao mínimo do potencial, né? Significando que, claro, né, a distância radial vai ser nula, né? Durante o tempo, significando que eu não tenho variação, né, da distância radial da partícula. Claro, ela vai se movimentar, lembra que tem um outro parâmetro, né, uma outra coordenada que é a coordenada angular. Aqui a gente está só restringindo a questão radial, né, na direção radial, mas claro, o movimento ainda se dá na forma angular, né, o ângulo polar gira entre 0 e 2π, né? Ele varia entre 0 e 2π ainda, né? Então aqui a gente está só analisando o que está acontecendo na parte radial. Se a energia mecânica é igual ao mínimo da função energia potencial efetiva, o movimento é circular uniforme com um raio fixo dado pelo R bar. Aqui eu estou mostrando o gráfico da energia potencial efetiva em termos da distância radial, no caso, claro, da força elástica 3D, né? A gente já mostrou que o comportamento geral, né, da função. Bom, primeiro, ela é sempre positiva, né, a função energia potencial efetiva. Ela tem extremos em mais infinito quando R tende a zero e quando R vai para infinito. Essa é a cara específica no comportamento geral, né, da função energia potencial efetiva. A gente mostrou que eu tenho um extremo que é um mínimo local, né, é um mínimo global da função energia potencial efetiva, né? Nós denotamos por R barra, determinamos quanto é que é o valor deste mínimo, né? Que é basicamente proporcional ao valor do momento angular. Lembrando que o momento angular, como ele é uma quantidade conservada, ele também é obtido a partir das condições iniciais da partícula nesse campo de força, né? E o que a gente acabamos de mostrar, né? Que se a energia mecânica é exatamente igual ao mínimo da energia potencial efetiva, do ponto de vista de movimento radial, ele vai se dar com um raio de trajetória que é fixo, né? Dado por R bar. Se a energia mecânica é maior que o mínimo da função energia potencial efetiva, isso significa que nós vamos ter dois pontos de retorno, né? Porque a energia mecânica vai interseccionar o gráfico da função energia potencial efetiva em termos de R, né, em dois pontos. Então nós vamos ter até no caso da força elástica, a gente tem até dois pontos de retorno, né? Lembrando que o ponto de retorno são os pontos onde a EMEC é igual ao valor da função energia potencial efetiva. Então, eu estou chamando de R1 e de R2, né, as duas distâncias radiais associadas aos pontos de retorno, né? Isso significa que a partícula está vinculada, né, está presa dentro de uma região radial, né, na direção radial, que está entre R1 e R2, né? Mas ainda falando sobre o caso onde a energia mecânica é igual ao mínimo da energia potencial efetiva, a gente sabe que o movimento circular é uniforme, ou seja, com velocidade angular constante, como consequência da conservação do momento angular, né? Na aula passada, a gente mostrou que a intensidade ou módulo do momento angular, né, vale, em sistema de coordenadas polares, né, vale mr ao quadrado θ ponto, significando que r e θ ponto não são quantidades independentes, né? Os seus produtos têm que dar proporcional ao momento angular, que é constante, né? Da conservação de momento angular, e no caso onde o movimento é circular, onde R é igual a R barra, né? A conservação do momento angular nos diz que massa vezes o raio de órbita circular ao quadrado, vezes a velocidade angular, que é o θ ponto, né? É uma constante, né? Tá claro que como R e R barra são constantes, M e R barra são constantes, a velocidade angular é constante nesse caso, onde a energia mecânica é igual ao mínimo da função energia potencial efetiva, certo? Então, o movimento é circular com um raio de órbita R barra, né, que é o ponto de mínimo, né, da função energia potencial efetiva, e isso se dá com a velocidade angular constante, né? Então, é um MCU, né?
é movimento circular uniforme. Então, não é acelerado, né? Ele é uniforme. Não temos aceleração angular. Agora, se a energia mecânica é maior que o mínimo do potencial, nós vamos ter 2 pontos de retorno, né? Significando que a partícula, né, só pode ser movimentada do ponto de vista de região permitida em física clássica, mecânica clássica, né? É dada pela região angular anelar, né, entre R1 e R2, né? Então a partícula só pode se movimentar dentro dessa região, entre esses dois raios, né? Se eu estou fixando uma região entre dois raios, significa que eu tenho uma fatia na forma de anel, né? No qual a partícula pode se desenvolver o seu movimento. Isso significa que a partícula não pode desenvolver movimento para distâncias radiais menores que R1 e nem para distâncias radiais maiores que R2, lembrando que zero, né, R igual a zero, é onde está localizado a fonte do campo de força central, né, na nossa maneira que a gente está descrevendo o movimento de duas partículas, né, a interação entre duas partículas interagindo via força central. Lembrando aqui, R para nós é a distância relativa, né, entre a fonte, a partícula-fonte e a partícula de prova. Bom, se a gente quer determinar especificamente para um caso particular de força central, né, quem são os pontos de retorno, a gente pode fazer, porque a gente já sabe a definição de ponto de retorno, né? Os pontos de retorno R1 e R2 são basicamente a solução da equação onde a energia mecânica é igual à função energia potencial efetiva, né? Então, as distâncias radiais que obedecem essa equação, onde a EMEC é igual à função energia potencial efetiva, essas equações vão nos dar, então, os pontos de retorno, que são os pontos onde R ponto é nulo, né? Pode ser calculado explicitamente se a gente sabe a energia potencial efetiva dado um campo de força central, né? No nosso caso, o nosso campo de força central tem uma função energia potencial que é quadrática na distância radial, né? Então, estou escrevendo aqui explicitamente a equação que a gente tem que resolver, né? E é igual à energia potencial efetiva, que é a soma da energia potencial mais o termo. A gente chama esse termo de termo centrífugo, né? Porque ele lembra que ele vai formar uma parede de potencial efetivo quando o R tende a zero, né? Isso diverge, esse termo que diverge quando a distância radial fica próxima da origem, né? Ou seja, significa que quando a partícula vai se aproximando, né, da partícula fonte, né, do campo de força, o potencial efetivo diverge para mais infinito, né? Bom, aqui a gente vai trabalhar para determinar quais são as distâncias radiais que obedecem essa equação. Vou só fazer um tratamento, multiplicamos os lados por 2r². Com isso, a gente obtém uma equação quártica em R para ser resolvida, né? A princípio, então, nós teríamos até 4 raízes distintas, né? Para facilitar a solução das raízes dessa equação quártica, a gente pode reduzir a ordem, né? Então, eu posso fazer uma mudança de variável, né? Para reduzir a ordem de quártica para quadrática, né? Que é mais simples de resolver a equação correspondente, né? Bom, eu vou reduzir a ordem dessa forma, né? Eu vou denominar nova variável de U, né? Onde U é R ao quadrado. Quando a gente faz essa mudança de variável, a equação que tem que ser resolvida, né? A equação de quártica para ser resolvida vira uma equação... A quártica em R vira uma equação quadrática em U, que é mais simples de resolver. Né? Lembrando que os termos aqui, claro, os termos que aparecem nesse polinômio de ordem 2, né? Envolve, então, a energia mecânica e o momento angular, que são as duas quantidades conservadas, a característica da partícula na forma de sua massa, né? E a característica do campo na forma do parâmetro K, né? Da rigidez efetiva, né? Como é quadrática, né? Equação de segundo grau, a gente determina por Bhaskara quais são as raízes U's, né? Aqui eu já fatorei durante o processo E sobre K ao quadrado dentro da raiz, né? Eu vejo que eles são incomuns, né? Tanto no primeiro termo quanto no segundo termo. Bom, a gente vê que quando eu fatoro o E2 sobre K2, a gente consegue mostrar que as raízes, né? As duas raízes para U, basicamente a razão da energia por K e um parâmetro, né? Cujo segundo termo, né? Depende basicamente da razão do quadrado do momento angular e do quadrado da energia mecânica, que são as duas quantidades conservadas. Então, as condições iniciais vão nos dar quanto é que é esta razão, né? L sobre E ao quadrado.
Mas, basicamente, a gente determina as duas raízes, né? A partir de U, nos recobrimos, né? Retornamos para as soluções para R, né? Ou seja, R seria mais ou menos raiz quadrada de U, mas, obviamente, no nosso caso, a distância radial é positivo definida, né? Ou seja, a gente vai só tomar as raízes, mais raiz de U, né? A distância radial, que é a solução para os pontos de retorno, vão ser obtidos dessa forma, né? Os R são igual a raiz de U, certo? Bom, nós temos dois pontos de retorno. A gente tem o menor ponto de retorno, né, de menor valor, e o de maior valor. Tá claro que aqui o maior e o menor valor de U, ou maior ou menor valor de R, está associado com o sinal que está aqui, né? Então, claro que o menor valor de R ou de U vai ser obtido quando o sinal, né? Lembrando que o segundo termo aqui é uma quantidade um pouquinho menor que 1, né? Nós temos 1 menos uma quantidade positiva, né? 1 menos uma quantidade positiva, então significa que esta quantidade que está aqui é menor que 1 necessariamente, né? E a gente está somando sobre 1 uma quantidade menor que 1, ou subtraindo de 1 uma quantidade menor que 1. Então, a menor distância radial, ou menor U, corresponde ao sinal menos ali nas raízes, e a maior distância radial, né, a distância mais longe da origem correspondente à distância a um ponto de retorno, é quando o sinal é positivo. Então, a gente determinou explicitamente, né, os dois pontos de retorno, né, explicitamente no caso da força elástica 3D, né? Obviamente aqui tomou já a raiz quadrada da potência 1 meio, né? Potência 1 meio tanto no E sobre K quanto a potência 1 meio na quantidade que está dentro do colchete aqui explicitamente, né? Como eu estava comentando com vocês, né, as regiões classicamente permitidas é justamente essa região anelar, é um anel, né? Não sei nem se pode fazer, o nome é região anelar, né? Mas é uma distância entre duas, delimitada por dois raios, né? O raio R1 e o raio R2, que são os pontos de retorno radiais, né? Lembrando de novo que o movimento é num plano, né? O ângulo polar θ varia entre 0 e 2π. Os pontos de retorno que a gente está determinando aqui é apenas na direção radial, né? Então a gente consegue determinar até quantitativamente, né, quem são os pontos de retorno, e a forma geral da região espacial onde a partícula pode se desenvolver movimento no plano, né, de movimento, né? Isso vai acontecer nesse caso da força elástica toda vez que a energia mecânica for maior que o mínimo da energia potencial efetiva. Lembrando que se a energia mecânica é igual ao mínimo da energia potencial efetiva, o movimento é circular uniforme com um raio de órbita que é justamente igual ao ponto de mínimo da função energia potencial efetiva, né? Feito esse exemplo, eu vou voltar para o caso geral e agora a gente vai tentar construir duas coisas. Primeiro, nós vamos construir as equações horárias de movimento em coordenadas plano-polares, que é o sistema de coordenadas que a gente está utilizando, né? E a partir dessas equações horárias de movimento, né, que é o r de t e o θ de t, né? R de t e θ de t, as coordenadas polares como função do tempo, a gente vai tentar combinar elas para construir a equação da trajetória. Claro que a equação da trajetória vai ser dada em termos de coordenadas plano-polares, né? Ou seja, a equação da trajetória é um r de θ, né? Como as distâncias radiais variam em termos do ângulo polar θ. Essa é a equação da trajetória em coordenadas plano-polares aqui para as partículas sujeitas a um campo de força central. Bom, as equações horárias elas podem ser determinadas a partir diretamente, não pela solução da segunda lei de Newton, né, mas diretamente da conservação da energia mecânica, né? A gente acabou de mostrar, agora no início da aula eu revisei, né, na aula passada a gente mostrou isso explicitamente, né, que do fato da conservação da energia mecânica, a gente pode escrever, então, o quadrado da velocidade radial em termos da diferença, né, entre a energia mecânica, que é uma quantidade conservada, um parâmetro conservado, e a função energia potencial efetiva, né? Isso significa, então, que a distância radial pode ser escrita em termos da raiz quadrada dessa diferença, né? Onde eu já estou escrevendo a expressão explícita da função energia potencial, que inclui a energia potencial associada a esse campo elástico, né? Perdão. A energia potencial associada a esse campo de força central, né? E o termo centrífugo, né? Na energia potencial efetiva, que é o termo que diverge com R tendendo a zero e é proporcional ao quadrado do momento angular.
sinal mais ou menos aqui está dizendo que a velocidade radial está aumentando ou diminuindo com o tempo. Então, a gente não tem que se preocupar muito com o sinal aqui, tem a ver com o crescimento ou decrescimento, né, da velocidade angular, né? Porque a gente tem R ponto é taxa de variação temporal de R, né? Da distância radial, né? Então, se isso aqui é positivo, significa que ela está aumentando, né? Com o tempo. E se ele é negativo, significa que a distância radial está diminuindo com o tempo. Então, os sinais têm a ver com isso, né? Crescimento ou decrescimento da distância radial, né? Bom, essa equação que a gente obtém via conservação da energia mecânica, na verdade, é uma equação diferencial de primeira ordem, né? Lembrando que R ponto é dr dt, né? Nós temos, então, como solução, por exemplo, se a gente resolver essa equação diferencial, que é de primeira ordem, né? Nós obteríamos a primeira equação horária, que é a distância radial em termos do tempo, né? Porque a equação diferencial, a variável dependente aqui é R e a variável independente é o tempo. Então, claramente, a solução dessa EDO de primeira ordem vai nos dar a equação horária de movimento coordenada pelo unipolar distância radial. Como é uma EDO de primeira ordem, a gente já aprendeu como resolver, né, essas EDOs, né, de primeira ordem. Separação de variável, né? Por exemplo, eu vou isolar num lado, né, da equação a variável independente, que é o tempo, né? Lembrando que a raiz quadrada aqui não envolve nada temporal, só depende da variável dependente R, né? Então, eu vou isolar a variável independente tempo e depois do outro lado, né, da equação, a variável dependente R, né? E todas as quantidades que dependem de R, né? Basicamente, eu passei o tempo para a direita e passei toda essa raiz quadrada para baixo do diferencial dr, né? Se a gente quer economizar tempo, a gente já fez isso várias vezes lá nas aplicações da segunda lei, né? A gente já pode aplicar as condições iniciais nos limites inferiores da solução das equações diferenciais, né? No caso aqui da equação diferencial de primeira ordem por separação de variável, o limite inferior já pode ser construído, né? Já pode ser definido a partir das condições iniciais, né? Então, quando eu estou integrando aqui no tempo e na distância radial, para tempo igual a zero, isso vai corresponder a uma distância radial R0, essa é a primeira condição inicial para a distância radial, né? R em t igual a zero é R0, é uma das condições iniciais, né? E para tempo igual a t, eu tenho uma distância radial R de t. Então, eu já coloquei uma das condições iniciais aqui embaixo no limite inferior. Muito bem, a integração temporal é trivial, vai nos dar t, né? Tempo. E o lado direito vai envolver, então, uma integral definida, né? De R0 até R. E vai depender, então, do integrando, né? Que tem basicamente a forma de um inverso da raiz quadrada de uma quantidade que é uma função de R, né? Claro que para cada caso da energia potencial, nós vamos ter um integrando distinto para ser calculado, né? Mas basicamente, a equação horária de movimento advém, né? A equação horária de movimento para a distância radial, né? R de t, né? Vai vir da solução desta integração da direita, né? Então, se eu conseguir obter, tanto analiticamente quanto numericamente, ou por aproximações em série, né? Essa integral definida, dado a expressão explícita, né, da energia potencial associada ao campo de força central que eu estou analisando, a equação horária R de t pode ser construída, né? Mas, a princípio, a equação horária R de t pode ser obtida a partir da solução dessa equação. Claro que cada caso a gente vai ter complexidades, né? Porque dependendo... Já começa aqui um integrando já não trivial, porque ele tem um denominador que envolve raiz quadrada, né? E complicado ainda mais se a expressão da energia potencial em termos de R for além do quadrático, né? E aí a gente tem todo um tratamento para tentar obter soluções analíticas, né? Para isso. Em alguns casos não tem como fazer solução analítica, apenas solução numérica é possível. Mas, a princípio, a solução dessa integração definida vai nos dar a equação horária R de t. Vamos supor que a gente conseguiu resolver analiticamente, né, ou numericamente, a função R de t, a equação horária
para as distâncias radiais, né? Sabido, então, R de t, agora a gente vai construir a equação horária para o ângulo polar em termos do tempo, né? Então, eu quero obter agora θ de t, né? A segunda equação horária de movimento em coordenadas plano polar. Bom, o θ de t a gente vai obter diretamente da conservação do momento angular, lembrando, né, que da conservação do momento angular, o θ ponto, que é a velocidade angular, né, é basicamente a razão do momento angular dividido pela massa da partícula dividido multiplicado pela distância radial ao quadrado. É a definição da conservação do momento angular do módulo, né, o L, módulo de L é mr2 θ ponto. Lembrando que θ ponto é a derivada dos ângulos como função do tempo, né? Os ângulos polares como função do tempo. Essa equação aqui, né, que basicamente advém da conservação de momento angular, é uma EDO de primeira ordem também, né? Aqui eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem dos ângulos como função do tempo, agora onde a variável dependente é o ângulo polar e a variável independente é o tempo. Lembrando que a gente pode, então, resolver por separação de variável, né? Onde no lado direito a gente vai separar a variável independente, que é o tempo, e no lado esquerdo a gente vai separar a variável dependente, que é o ângulo polar, certo? Claro que quando a gente resolver o R de t, o R ao quadrado aqui é uma função do tempo, né? Então aqui a gente tem R de t ao quadrado. Aqui eu estou colocando explicitamente a dependência temporal de R aqui nesse termo quadrático no denominador, tá? Ou seja, eu tenho, além das constantes, que é o L sobre M, nós temos uma dependência explícita de R em termos do tempo, se a gente já resolveu a equação horária para R de t. Né? De novo, nós temos que integrar agora no tempo e nos ângulos polares. A gente, como sempre, a gente pode, então, já colocar os limites de integração inferiores usando a condição inicial. Agora, a segunda condição inicial tem a ver com os ângulos como função do tempo, né? Por exemplo, em t igual a zero, o ângulo polar é θ0. Essa é a minha definição, né? Meu rótulo, né? Para o ângulo polar inicial. Em t igual a zero, ângulo polar é θ0. Em tempo t, o ângulo polar é θ de t. Né? No lado esquerdo, a integração angular é trivial, né? Da θ menos θ0. E no lado direito, a princípio, nós teríamos que resolver, né? Uma integral definida de 0 a tt, de uma quantidade cujo integrando é o inverso do quadrado do R de t, né? O inverso do quadrado do R de t. Tá? Bom, aqui então eu tenho já explicitamente qual é, que é a equação da equação horária, né? A expressão da equação horária dos ângulos polares como função do tempo. Necessariamente, para resolver isso, eu preciso inicialmente ter a equação horária para as distâncias radiais. Né? Tendo a equação horária para a distância radial, a gente já pode obter a equação horária correspondente para os ângulos como função do tempo. Feito a solução, de novo, ela envolve também uma integral definida, que pode ser simples ou não, dependendo da expressão do R de t obtido a partir desta equação aqui, né? Anterior. Mas, a princípio, a gente consegue obter o conjunto das equações horárias, né? R em termos do tempo, em plano polares, né? E θ em termos do tempo, em plano polares. Equações horárias de movimento, plano polar, né? Agora vamos tentar combinar essas duas equações para obter a equação da trajetória, né? No caso do sistema de coordenadas plano polares, né? A gente pode a expressão da equação da trajetória em plano polares, né? É as distâncias radiais em termos do ângulo polar ou vice-versa, né? O ângulo polar em termos das distâncias radiais. Mas lembrando que a gente está conectando as duas coordenadas, né? No sistema de coordenadas plano polares, que é o R e o θ, tá? Basicamente, a gente vai utilizar a última equação, a equação horária para os ângulos como função do tempo, para construir diretamente a equação para a trajetória em coordenadas plano-polares, né? Aqui, basicamente, na equação horária de θ de t, envolve, então, uma integração no tempo, né? Cujo integrando é o inverso de r ao quadrado, né? Aqui que a gente tem a gente pode substituir, né? Fazer uma mudança de variável. Ao invés de integrar no tempo explicitamente, né? Nós podemos integrar na distância radial o parâmetro r ao quadrado, a função r ao quadrado que está aqui embaixo, né? Ou seja, o ponto de partida aqui é reescrever a diferencial dt em termos da diferencial dr, né?
Então, eu posso escrever por regra da cadeia, lembrando que R é um R de T, né? É uma função do tempo, né? dt pode ser escrito como dt dr, né? Por regra da cadeia, né? Basicamente, então, a gente consegue diferenciar o dt, pode ser escrita como dr, dividido por r ponto, a velocidade radial. Fazendo essa substituição, então, aqui na equação horária de θ de t, a gente pode mostrar que a gente pode obter a equação horária, a equação da trajetória, ângulo polar como função de r, substituindo, então, o tempo pela dependência da distância radial no segundo termo aqui da equação horária de θ de t. Tá? O integrando dt vira um integrando em dr, dividido por r ponto, claro, e o r ao quadrado vai ser o próprio r ao quadrado. Né? Então, aqui a gente já consegue determinar a equação para a trajetória. Ângulos polares como função de r é θ ponto, que é o ângulo inicial, né? Mais uma constante, que é L sobre M, né? Uma integral definida, que vai de R0 até... claro, eu substituí os limites correspondentes aqui de tempo para R, né? Para tempo igual a zero, R é igual a R0, para tempo igual a T, R é igual a R de T, mas a gente tem uma integração radial de R0 até R, cujo integrando agora é o inverso do produto R ao quadrado, R ponto, né? Obviamente, R ponto é dependente explicitamente de R, lembrando que o R ponto, a gente acabou de mostrar aqui, por conservação da EMEC, né? O R ponto é uma função de R, né? Tal que a função de R é mais complicada ou menos complicada, dependendo da expressão em R da função energia potencial associada a esse campo conservativo que a gente está analisando. Né? Muito bem. Mas a princípio aqui a gente determinou uma equação integral para a trajetória. Se eu for capaz de resolver analiticamente ou numericamente essa integral definida, né, onde a complexidade está na forma do R ponto em termos de R, via conservação da energia mecânica, a gente vai conseguir, é capaz de obter a equação da trajetória em coordenadas planopolares, dado uma energia potencial associada a um campo conservativo. Né? Então, ela pode ser obtida tanto analiticamente quanto numericamente, aí vai depender caso a caso. Né? Eu vou voltar no caso exemplo que a gente estava analisando, que era a força elástica 3D, né? Onde a gente já analisou qualitativamente o movimento a partir da, da expressão da energia potencial efetiva, né? A gente já determinou qualitativamente os tipos de movimento que a gente pode ter, né? Movimento circular uniforme, se a energia mecânica é igual ao mínimo da potencial, e de maneira geral, se a energia mecânica é maior que o mínimo da energia potencial, a gente tem, então, na direção radial, movimento numa direção anelar, né, entre os pontos de retorno R1 e R2, inclusive a gente conseguiu obter, determinar diretamente quem são os pontos de retorno no caso da força elástica 3D, né? Depende basicamente da razão L sobre E, né, onde a gente acabou de mostrar as expressões para R1 e para R2. Nesse caso da força elástica, onde a gente conhece a função energia potencial quadrática associada, eu vou resolver explicitamente a equação de movimento, na verdade a equação da trajetória, né, usando esta equação integral para obter a equação da trajetória em coordenadas planopolares, né? Lembrando, repetindo, né? A equação da trajetória, a equação integral para a equação da trajetória é dada, né, depende explicitamente dessa integral definida, né, de R0 até R, onde no denominador a gente tem o produto R ao quadrado R ponto, né? E aqui, claro, a gente vai escrever esse denominador R quadrado R ponto no caso específico da força elástica, né? Lembrando que R quadrado R ponto nada mais é que R quadrado multiplicado por uma função que depende da diferença entre a energia mecânica e a função energia potencial efetiva, né? Então, aqui dentro da raiz, nós temos a energia potencial efetiva. No nosso caso, a energia potencial associada ao campo elástico é quadrática, né? É K sobre 2 R ao quadrado. Então, no caso específico da força elástica 3D, o denominador aqui da equação da trajetória integral para a trajetória, né? R2, R ponto, né? Tem uma dependência que é quadrática dentro da raiz e também um termo que é inverso de R ao quadrado na raiz, né? Isso não é bom do ponto de vista da integração definida que a gente vai ter que fazer. Então, eu vou só fazer o tratamento aqui do denominador antes de resolver a integral definida, né? Bom, eu vou tomar... Primeiro, eu vou fatorar a energia, né? Fatora a energia aqui no termo de colchete
e com isso a gente pode fatorar, então, no colchete, uma raiz quadrada de 2e sobre m, e claro, obviamente os dois últimos termos vão ter energia no denominador, depois que eu fiz a fatoração da energia aqui no colchete, né? O segundo passo é tomar um dos r's do r ao quadrado, então eu mantive um dos r's do r ao quadrado, e um dos r's do r ao quadrado eu vou colocar para dentro da raiz. Quando eu coloco esse r para dentro da raiz, ele vira um r ao quadrado, né? Então, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou introduzindo o r ao quadrado dentro da raiz? É justamente para cancelar aquele termo quadrático no denominador dentro da raiz, né? Que não é conveniente para nós. Então é só um tratamento. Com isso, a raiz quadrada, né? Ela tem um termo quadrático em R, um quártico em R, um termo constante dentro da raiz, e mais um termo produto, né? Um fator produto que é as constantes vezes R, né? Ao invés de integrar em R, eu posso integrar numa nova variável conveniente, né? De novo, eu quero reduzir ordem aqui, porque eu estou com ordem quártica dentro da raiz quadrada, eu quero ter algo mais palatável do ponto de vista de integrar analiticamente, né? A integral indefinida associada, né? Por isso, eu vou só reduzir ordem, passar de R quarta para algo que é quadrático dentro da raiz quadrada. Para fazer isso, eu vou usar uma mudança de variável, né? Eu vou mudar a variável para z, que é r ao quadrado. Com isso, eu reduzo a ordem das quantidades que estão dentro da raiz quadrada, né? Se z é r ao quadrado, a gente tem que dz dr é 2r, né? Isso significa que a diferencial dr, na nossa integração definida, vai ser uma integral em dz, né? A menos de um fator 1 sobre, R, 1 sobre 2r, né? Então, substituindo essa mudança de variável aqui no ângulo, na equação para a trajetória, né? Θ menos θ0 é igual a L sobre M, né? A integral, né? Agora a integral não vai ser mais uma integral em R, mas sim vai ser uma integral em Z, né? Eu não coloquei ainda os limites de integração, a gente já vai poder fazer isso logo depois, né? Mas eu estou substituindo, então, dr por dz sobre 2r. Então, se aparece esse fator 2 aqui e este r aqui. E o denominador, nós já escrevemos ele explicitamente, né? Explicitamente em termos de R para o caso da força elástica 3D, né? Em termos de Z, né? Em termos de Z, a gente tem um denominador explicitamente em termos de Z, que é Z raiz quadrada de Z menos K sobre 2Z, Z ao quadrado menos... Aqui eu estava vendo a minha anotação de aula, né? O quadradinho do L ao quadrado, eu estou esquecendo aqui na nota, tá? L quadrado sobre 2ME. Então, claro, introduzindo a variável z, a gente reduziu ordem, né? A ordem dos polinômios, do polinômio que está aqui dentro da raiz quadrada, né? Então, a gente reduziu ordem para quártica em z, ao invés de trabalhar com potência quártica em R, né? Esse tipo de integrando, ou esse tipo de integral indefinida, tem solução analítica, né? A menos as constantes aqui que estão na frente eu já fatorei todas as constantes, né? O 2, o inverso de 2e sobre n raiz, né? Bom, essa integral definida que a gente vai ter que resolver, ela tem solução analítica, né? Basicamente, esse tipo de integral indefinida que eu vou fazer, onde lá no denominador nós temos a variável, né, de integração, e eu tenho raiz quadrada, então, de uma função de segundo grau, né? Um polinômio de ordem 2, ax ao quadrado mais bx mais c. A solução para essa integral definida está associada com a função arquisseno, né? Ou cujo argumento dessa função arquisseno depende da variável, claro, de integração x e as constantes que aparecem aqui no polinômio de segundo grau dentro da raiz quadrada, desta forma que está aqui. Claro que no nosso caso, e claro, tem uma normalização que depende do último parâmetro, que é o parâmetro constante, né? Dentro da raiz quadrada. Certo? No nosso caso, a gente consegue identificar, comparando essa expressão em z com a expressão analítica aqui da integral indefinida, a gente consegue entender que o termo que acompanha o termo quadrático em z é justamente a constante menos k sobre 2z, o parâmetro que acompanha o termo linear em z é exatamente mais 1, né? E o parâmetro sem independência em z, né, é justamente menos L ao quadrado, faltou um quadradinho aqui, né? Menos L ao quadrado dividido por 2ME. Com isso, a gente pode substituir os parâmetros aqui na solução analítica, né? E a gente consegue mostrar que aquela integral indefinida em z é escrita em termos a menos das constantes, né?
é definida em termos do arquisseno de uma função de z, onde, eu estou sempre esquecendo do L quadrado aqui, né? Lzinho ao quadrado, é uma função das condições iniciais na forma do L e da energia mecânica, né? Do momento angular e da energia mecânica, que são as duas quantidades conservadas, né, para campos de força central. Né? Substituímos, claro, substituímos essa integral indefinida aqui, né? E colocamos, claro, os limites de integração, né? Os limites de integração específicos, né? Lembrando que nossa integração em R é de R0 até R, significando que a gente vai integrar, então, de R0 ao quadrado até, até, até R2. Né? Lembrando que o limite inferior em Z é R0 ao quadrado e o limite superior em Z é R ao quadrado. Então, a gente já sabe os limites de integração, pegamos a integral indefinida, a solução da integral definida, e substituímos os limites de integração. Né? Aqui, então, a gente tem θ menos θ0, constantes, né? Todas essas constantes, né? Claro que tem mais uma constante que aparece na solução analítica da integral definida, né? É que eu estou só coletando, né? Coletando as constantes, né? Aqui tem um errinho, né? Aqui... Vamos ver... Aqui, né? Aqui faltou um L ao quadrado, isso significa que basicamente ao invés... Esse último termo é justamente esse cara aqui, tá? E as outras já eram as outras constantes que já estavam ali, né? No final das contas, aqui, ao invés de ter L sobre 4, devido ao meu erro aqui, na verdade, isso aqui vai dar 1/4, basicamente, né? Tem cancelamento de várias constantes, eu estou agrupando as 3 constantes, né? Esta e esta, né? Eu consigo mostrar que, basicamente, isso dá 1/2, tá? Um fator 1/2, basicamente, ou raiz de 1/4, né? E, claro, essas constantes vão multiplicar, então, o resultado da integral definida, né, calculada dos limites de integração, superior menos inferior. O limite superior é r ao quadrado, ou seja, eu vou substituir z por r ao quadrado, substituição do limite inferior, do limite superior, perdão. Então aqui eu estou integrando de z0 até z. Eu já falei que z0 é r0 ao quadrado e z é igual a r2, né? Muito bem. Bom, a substituição dos limites superior, então, vai nos dar uma função, né, arquisseno, que é uma função cujo argumento é uma função de r ao quadrado. Tá? Eu sempre esquecendo aqui os quadradinhos, né, do L ao quadrado, que está junto com a e2. Né? E, claro, a substituição do limite inferior, que é r0 ao quadrado, que é uma constante, né? Ao invés de calcular explicitamente o arquisseno, substituindo z igual a r0 ao quadrado, né, que é uma constante, né? Eu vou identificar que o arquisseno de uma constante, né, com z constante, né, é uma constante, né, que eu vou chamar de sigma, né? Então, basicamente, a substituição dos limites de integração vão nos dar uma função de r, que é o arquisseno de uma função de r no argumento, menos uma constante, né, que é dado das condições iniciais quando a gente substitui z0, que é igual a r0 quadrado aqui no limite inferior, né? Com isso, a gente consegue mostrar, né, que aqui, claro, esse raiz de L não tem mais, né? Basicamente, a gente consegue mostrar que eu tenho θ menos θ0 multiplicado por 2, que é o resultado da constante que sobra aqui, né? 1/2, né? Passa lá para junto da diferença θ menos θ0. O sigma, que é uma constante, passa para o lado esquerdo, né? Como mais sigma, né? Lembrando que o sigma, basicamente, é o valor da integral definida substituindo no limite inferior, né? E do lado direito, a gente tem a dependência em R, né? Que é o arquisseno de um argumento que depende explicitamente de R, né? Bom, agora, desta forma, a gente tem arquisseno na esquerda e uma função de θ no lado esquerdo. Arquisseno do lado direito e θ do lado esquerdo, a gente aplica dos dois lados a função inversa do arquisseno, que é a função seno, né? Quando a gente faz isso, no lado esquerdo, nós temos seno de 2θ, né? Seno de 2θ mais constantes, né? Aqui as constantes é basicamente a soma do sigma com menos 2θ0, né? Menos 2θ0.
Essas constantes eu agrupei elas na forma de um único parâmetro, que é o parâmetro beta, né? Basicamente, ela é a soma das constantes aqui no lado esquerdo, né? Menos 2 θ zero mais sigma, né? Então, aqui no lado esquerdo, quando eu aplico o seno, eu tenho seno de 2θ mais beta, onde beta depende do sigma e do θ zero. E no lado direito, eu tenho um argumento da função arquisseno, que é uma função dependente de R, né? Que é quadrática em R, tanto no numerador quanto no denominador. Aqui sempre estou esquecendo o Lzinho ao quadrado, né? Tá? Bom, a gente vai manipular isso para isolar R, né? Em função do θ, né? Então, todo o procedimento aqui é isolar R em termos de θ, né? Aqui eu até estou compactando as constantes, né, que estão acompanhando o R ao quadrado do denominador como sendo um parâmetro gama, né? Então é só para compactar a notação aqui, tá? E depois isolando, a partir desta equação aqui, isolando R em termos de θ, eu consigo mostrar aqui, esquecendo o quadradinho que está aqui na nota, né? Tirando esse L ao quadrado aqui, eu acho que não tem mais. Mas a gente consegue isolando R, dá para fazer explicitamente a separação de R em termos de θ, né? A gente consegue escrever, isolar R como sendo a raiz quadrada de um parâmetro constante, que é o L quadrado sobre 2ME, que é dado pelas condições iniciais, né? E no denominador, né, a gente tem 1 menos uma constante multiplicada por seno de 2θ mais o parâmetro beta, tá? De maneira geral, o que a gente obteve aqui é uma equação de uma trajetória em coordenadas planopolares. A gente tem R em termos explícitos de θ, que nos dá uma trajetória em coordenadas planopolares, claramente, né? Então, a equação da trajetória em coordenadas planopolares, no caso, né? No caso onde o campo de força é elástico 3D, via, né, obtenção da equação da trajetória via a equação integral para a equação da trajetória, felizmente, ela pode ser obtida de maneira analítica, né? A gente consegue, como resultado da integração, isolar R em termos de θ, a gente consegue, no caso do campo elástico, obter a equação da trajetória. Essa expressão que está aqui, né, cuja dependência em θ é o inverso da raiz quadrada de 2 seno θ mais uma constante, né? Em coordenada planopolares, claro, isso é um conjunto de curvas, né? Um conjunto de trajetórias possíveis para uma partícula, né, desenvolvendo um movimento num plano, né, se ela está sujeita a um campo de força elástico 3D. Bom, apesar de ser complicada em coordenadas planopolares, né, a gente já sabe quais são as trajetórias que esta equação de trajetória nos está informando, né? Porque a gente já resolveu, na verdade, em coordenadas cartesianas, né? Qual é que é o movimento de uma partícula, né? A equação da trajetória para uma partícula desenvolvendo um movimento de um plano sujeito a uma força elástica em 2D, né? A gente resolveu já as equações da trajetória em coordenadas cartesianas, né? Bidimensionais, né? Para o oscilador harmônico isotrópico. Basicamente, o que a gente resolveu aqui é a equação da trajetória em coordenadas planopolares associada ao oscilador harmônico isotrópico, que a gente já resolveu lá atrás, né? Para quando a gente fez oscilações livres, né? A gente resolveu primeiro o oscilador 1D, oscilador livre 1D, depois generalizou qual é que é a construção das trajetórias para o oscilador 2D, tanto isotrópico quanto anisotrópico, né? Em coordenadas cartesianas a gente já viu, né, quais são os tipos de trajetória, claro, dadas as condições iniciais. Definindo a condição inicial, eu posso ter um tipo de trajetória possível, né? A gente mostrou que os tipos de trajetórias possíveis lá, obtidas em coordenadas cartesianas, né, eram elipses, círculos, né, e movimentos sobre segmentos de reta, né, a oscilação se dá sobre um segmento de reta, né? Então, basicamente, a gente tem esse conjunto de trajetórias possíveis, né, elipses, círculos, que são trajetórias fechadas, né, e retas, né, segmentos de reta, né, onde a partícula desenvolve seu movimento 2D, né. Claro que esses três tipos de trajetórias que a gente obteve em coordenadas cartesianas, a forma dessas curvas, né, dessas trajetórias em coordenadas planopolares são dadas exatamente por essa equação aqui, cuja dependência em R como função de θ basicamente é o inverso da raiz quadrada de seno de 2θ mais beta. Claro que as condições iniciais vão nos ajudar
a determinar quem são esses parâmetros que estão aqui, né? Lembrando que a gente tem dois parâmetros a determinar aqui, que é a razão de L² sobre 2ME, são obtidos a partir do L e do E, né? Tem um quadradinho do E aqui também, né? E o beta, que depende basicamente das condições iniciais, né? Vejam bem, o parâmetro beta depende do ângulo θ0, que é o ângulo inicial, e o sigma, que depende do R0, né? A distância radial inicial. Então, as condições iniciais determinam claramente qual é que é a equação de trajetória específica, né, que a gente vai ter em coordenadas planopolares. A gente já entende que essa equação aqui nos dá, então, um conjunto de curvas, né, que são curvas fechadas, que são as elipses, os círculos e os segmentos de reta, para o movimento do plano, né, no plano, associado ao oscilador harmônico isotrópico, né, 2D. Justamente o campo de força que a gente está utilizando, né, é justamente o campo de força associado, campo de força central, né, associado ao oscilador harmônico isotrópico, onde em todas as direções cartesianas, né, x, y, z, principalmente no plano, né, x e y, a rigidez efetiva, né, que no final das contas isso como consequência nos dá uma frequência angular de movimento nas duas direções cartesianas x e y iguais, né, isso caracteriza então o oscilador harmônico isotrópico que a gente já analisou em cartesianas lá atrás, quando a gente começou a analisar osciladores livres, né. Bom, só para discutir um pouquinho a questão da dificuldade de resolver ou não a equação da trajetória via essa equação integral, né, para a equação da trajetória. A dificuldade de resolver a equação da trajetória em coordenadas planopolares via essa equação aqui, né, que é uma equação integral, vai depender justamente da complexidade do denominador, né? Basicamente, a complexidade do denominador vai advir da complexidade do R ponto, né? Em termos de R, que é essa quantidade aqui exatamente, né? Claro, se a dependência do potencial associado a esse campo elástico for complexo, né? Se ele não for, por exemplo, se ele não for quadrático ou quártico, como a gente acabou de analisar nesse caso particular do campo elástico, né? Isso pode inviabilizar uma solução analítica, né? Restando apenas a solução numérica, né? Para a equação da trajetória, né? Então, está claro que para casos mais gerais, né? A gente tem uma certa restrição de utilizar esta equação aqui para obter a equação da trajetória devido à dificuldade a complexidade do denominador, né? Ele pode ser uma função complexa. Lembrando que a função complicada, né, não trivial, em R, está dentro ainda de uma raiz quadrada, né, que já não é um tipo de integrando santo, né, para resolver analiticamente integrações, né? Isso motiva, né, a tentar obter uma maneira alternativa de obter a equação da trajetória que não seja por integração, né? A gente vê que tem uma complexidade de solução da integração nesses casos, né? Se a gente está com dependências mais complicadas da UDR, né? Claro que eu fiz um caso analítico que é tratável, né? Aqui é o caso do campo elástico, mas em casos mais complicados, né? Não pode não ser tão trivial, né? Fazer esse procedimento que a gente acabou de fazer e tentar obter uma solução analítica, né? Nesse sentido, a gente pode tentar construir, então, uma equação diferencial para a trajetória ao invés da equação integral, né? A equação diferencial para a trajetória para a partícula sujeita a um campo de força central é denominada a equação de Binet. Então, a equação de Binet é uma equação diferencial que nos dá a equação da trajetória, dado o campo de força, né? A nossa equação integral para a trajetória, ela depende explicitamente da expressão da função energia potencial, em termos de R, como ponto de partida, né? A equação de Binet, não, ela usa diretamente na equação diferencial, ela usa diretamente o campo de força, né? A expressão da intensidade do campo de força central em termos de R, ao invés da energia potencial. Então, eu vou aqui derivar, né, construir a equação de Binet, que é a equação diferencial para a trajetória em coordenadas planopolares, diretamente, né? O primeiro passo é analisar a segunda lei na direção radial, né? Então, a gente vai pegar a segunda lei de Newton, vai
projetar ela na direção radial, isso significa que a massa vezes a componente radial da aceleração é igual ao componente radial da força, né? Que no caso de forças centrais é a única componente não nula da força, né? A componente radial da força central é F de R, né? Lembrando que a expressão da componente radial da aceleração em coordenadas planopolares é conhecida, a gente derivou no primeiro dia de aula, né? A componente radial da aceleração é r dois pontos menos r θ ponto ao quadrado, né? A gente já mostrou isso na aula passada, né? A segunda lei projetada na direção radial nos dá esta equação aqui, né? Que nos conecta, então, a aceleração radial, a aceleração na direção radial com a intensidade do campo da força central, né? Basicamente. E, claro, a dependência do momento angular, que é a quantidade conservada. Nosso ponto de partida para construir uma equação diferencial para obter a equação da trajetória é justamente esta equação, que é a segunda lei projetada da direção radial. Ela já é uma equação diferencial de segunda ordem, né? Das distâncias radiais em função do tempo, né? Se a gente quer a equação da trajetória, a gente vai querer construir uma equação diferencial que seja as distâncias radiais em termos do ângulo polar e não do tempo, né? Então, para isso, a gente vai ter que fazer algumas substituições de variável para tentar construir uma EDO que nos mapeie θ versus R versus θ, né? Bom, lembrando que no nosso caso a gente quer uma equação da trajetória, a gente sabe que R, vai assumir que R é uma função do ângulo polar θ, né? E vamos fazer mudança de variável, né? Eu vou utilizar na minha construção da equação de Binet uma nova variável que basicamente é o inverso da distância radial, né? A nova variável U é o inverso de R, ou R é o inverso de U. Lembrando que como R é uma função de θ, a nova variável U também é uma função de θ, né? Então aqui eu vou sempre lembrar que R é o inverso de U e ambas dependem de θ. Bom, o que eu vou fazer agora é tentar reescrever esta equação aqui em termos de U de θ, né, inicialmente. Por quê? Que eu vou usar essa mudança de variável? Porque o nosso problema, um dos nossos problemas, né, é justamente esse termo nessa equação diferencial, né, que é cúbico na variável dependente, né, no denominador. Tá? A escolha da mudança de variável a partir de R para U é justamente para fazer, por exemplo, a remoção do termo R ao cubo que está aqui no segundo termo da equação diferencial de partida. Né? Bom, então eu vou tentar reescrever, então, por exemplo, a derivada segunda em R em termos dessa nova variável que é a O de θ, né? Ou seja, calcular o R2 pontos em termos de U, né? Lembrando, por conservação de momento angular, que a gente já sabe que o θ ponto é L sobre mr ao quadrado. Tá. Começar com a primeira derivada. Ao invés de R2, vamos começar R2 pontos, vamos começar com R ponto, né? R ponto é a derivada de R relativa ao tempo, né? Lembrando que R é uma função de θ, né? Okay? Então, a gente pode usar a regra da cadeia para calcular dRdt, né? dRdt pode ser escrito como dr dθ, dθ dt, lembrando que dθ dt basicamente é o θ ponto, que, por conservação de momento angular, é justamente L sobre m ao quadrado. Então, a gente consegue mostrar que R ponto é uma constante, né? L sobre m, e uma dependência que é 1 sobre R2 dr dθ. Né? Então, R ponto pode ser escrita como dr dθ, tá? Já temos uma equação diferente, já temos uma derivada em termos de θ, de R em termos de θ. Mas a gente não quer R em termos de θ, a gente quer U em termos de θ, né? Então a gente vai ter que mudar para a variável U, né? Continuando então, né? Temos as constantes, L sobre m quadrado, dr de θ, né? Escrito em termos de U, né? Isto é dr de θ, então é dr du, du de θ. Regra da cadeia de novo, né? Dr de θ é dr du de θ. Lembrando que dRdu, né? dRdu, dado que R é 1 sobre U, né? dRdu é exatamente menos 1 sobre U ao quadrado, né? 1 sobre U ao quadrado. Lembrando que 1 sobre R ao quadrado é U, né? Perdão, 1 sobre R ao quadrado. 1 sobre R ao quadrado é U ao quadrado. 1 sobre R ao quadrado é U ao quadrado. Então, aqui eu estou substituindo 1 sobre R ao quadrado como sendo U ao quadrado. Já coloquei aqui o valor da derivada de R relativo ao U. E a derivada que restou é a derivada de U relativo a θ. Então, já chegamos. R ponto pode ser substituído como du de θ, né? Ainda, claro, ainda tem que fazer as simplificações, né? A gente consegue mostrar, então, que R ponto é basicamente menos L sobre M du de θ. Tá?
tá? Essa é a derivada primeira temporal de R pode ser escrita em termos da derivada primeira da U, termos de θ, né? Agora, a R dois pontos, derivada segunda da distância radial, mesmo procedimento, né? Usando regra da cadeia, né? A derivada segunda de R é a derivada primeira temporal do R ponto, onde eu já substituí o R ponto já com a nossa escrita em termos de du dθ, né? Certo? A derivada temporal desta quantidade, usando regra da cadeia, pode ser escrita como derivada em θ, né? Desta mesma quantidade, dθ dt, e lembrando que dθ dt é justamente o θ ponto, né? Basicamente, a gente consegue mostrar aqui explicitamente, né, que a gente já obtém uma derivada segunda, né, R dois pontos está conectada com a derivada segunda, né, de U relativo a θ. A menos as constantes aqui, né, a gente consegue mostrar explicitamente, né, que a derivada segunda, R dois pontos de R relativo ao tempo, a menos as constantes, que é menos L ao quadrado sobre M ao quadrado, né, é proporcional, né? Então, a u quadrado multiplicado pela derivada segunda de u relativo a θ. E aí, finalmente, a gente pode reescrever, né, esta equação diferencial em R, advinda basicamente da segunda lei projetada na distância radial, né, em termos da nova variável, que é a variável u, que basicamente é o inverso da distância radial. Então, vamos substituir, né, R dois pontos aqui, né, multiplicado pela massa, claro. Né, tá aqui. Antes disso, a gente pode primeiro, usando essa equação de partida, né, dividir ambos os lados pela massa, onde a gente vai isolar no primeiro termo apenas a derivada segunda de R. Né? Então, eu vou obter esta equação aqui equivalente para a segunda lei de Newton, parte radial, né, direção radial. E aí, sim, substituímos o R dois pontos, né, tá aqui, em termos da derivada segunda de U relativo ao θ. Obviamente, a gente vai ter um termo constante, né, em proporcional ao inverso do R ao cubo, que no final das contas, né, menos L ao quadrado sobre M2, substituindo a nova variável, que é a variável U, né, 1 sobre R ao cubo vira U ao cubo. Então, a gente tem a nova variável dependente no numerador e não no denominador, que é ruim para nós. Né? E no lado direito, claro, e no lado direito a gente tem a gente tem a f de u, né, dividido pela massa, né? Então, a função lei de força, né? A lei de força em termos de R, mas R escrito em termos de U, né? Dividido pela massa, né? Claro que a gente consegue entender que nós temos termos em comum aqui no primeiro e no segundo termo, né? Que basicamente os termos em comum são menos L ao quadrado sobre M ao quadrado. Então a gente pode multiplicar ambos os lados por menos M2 sobre L ao quadrado, menos M2 sobre L ao quadrado. E com isso a gente obtém esta equação diferencial, né? Uma equação diferencial, né, e de U versus θ. Depois a gente pode solucionar da U, basta inverter, né? Lembrando que U é o inverso da distância radial. Então, se eu solucionei U, eu obtenho quanto é que é R, né? Diretamente, só invertendo a função U de θ, certo? Basicamente, o que eu construí aqui, então, em U, né? É a equação de Binet, é uma equação diferencial para a trajetória. Do lado esquerdo, a gente tem derivada segunda de U relativa a θ, mais um termo linear em U. No lado direito, a gente tem, que é o termo não homogêneo, né? O termo não homogêneo, então, envolve constantes, dado pelas condições iniciais, né? Que é menos m sobre L ao quadrado, né? Inverso de U ao quadrado multiplicado pela lei de força calculada em R igual a 1 sobre U, né? Certo? Essa equação diferencial é a chamada equação de Binet, né? A solução dela nos dá a equação da trajetória, na verdade nos dá U de θ, né? E depois a gente consegue obter a equação da trajetória R de θ a partir da solução. U de θ. Vejam bem que essa equação ela vai depender diretamente da lei de força e não da energia potencial, né? Da associada a esse campo de força ativo. Bom, do ponto de vista prático, né? Resolver a equação de Binet dado uma lei de força, basicamente é resolver uma equação diferencial de segunda ordem, né? Não linear, né? Não linear de maneira geral, né? Porque a gente pode ter funções complexas de U aqui, né? Funções complicadas, né? Não triviais de U no lado direito, né? Dependendo da forma da dependência em U da lei de força,
a gente vai necessariamente ter equações não lineares de segunda ordem, né? Não homogênea, né? A gente tem no lado direito explicitamente uma função que depende pode depender da variável dependente, que é o θ, né? Independente, que é o θ, né? Mas, de maneira geral, a equação de Binet é uma equação diferencial de segunda ordem não linear, no caso geral, no caso mais complexos da força F, né? Claro que aqui eu vou aplicar qual é que seria a equação de Binet para os casos que a gente vai ter interesse, ou os casos que a gente já fez exemplos, né? Primeiro eu vou analisar o caso geral, por exemplo, de qual é que é a equação de Binet correspondente. No caso, se a gente está analisando, tentando, né, obter a equação da trajetória para uma partícula que está sujeita a um campo de força central que obedece à lei do quadrado da distância, lei do inverso do quadrado da distância, perdão. Né? Lei do inverso do quadrado da distância. Né? Ou seja, se eu estou, por exemplo, né, com campos de força cuja intensidade desse campo de força radial que é atrativo, por exemplo, atrativo, podia ser repulsivo também, né? Mas, por exemplo, se ele é atrativo, o sinal menos aqui significa que ele é atrativo, né? E cai com o inverso do quadrado da distância. Essa expressão geral, né, para um campo de força central atrativo, lei do inverso do quadrado da distância, né, que cai com o inverso do quadrado da distância a partir da origem onde está localizada a fonte do campo de força, né? Basicamente são exemplos gerais, né? É um exemplo geral, por exemplo, de gravitação, que a gente conhece, né? A lei da gravitação universal é atrativa e cai com o inverso quadrado da distância, né? A força de interação entre duas massas, né? E também, por exemplo, a atração coulombiana também tem o mesmo tipo de comportamento, né? Atrativo, lei do inverso do quadrado da distância. A interação coulombiana, né? Estático, né? Associado com potenciais estáticos coulombianos, né? Então, qual é que é a equação de Binet, né? Ou seja, o ponto de partida de construção das trajetórias em coordenadas planopolares, se eu estou com leis de força desse tipo, né? Atrativas, lei do inverso quadrado da distância. Podia ser repulsivos também, né? Pode fazer o caso geral, a gente já pode entender qual é, que é o caso geral, tanto repulsivo quanto atrativo, desde que o campo caia com o inverso quadrado da distância. Né? Eu aqui estou falando especificamente do atrativo, mas a gente pode já ver claramente o que acontece se a gente analisar o caso repulsivo. Né? Bom, no caso desse tipo de lei de força, o campo de força, né, a intensidade do campo de força F de R, né, em termos de U, é tranquilo. Né? A F de R, lembrando quando eu substituir aqui na expressão 1 sobre R ao quadrado, a nova variável U, né, a variável U é o inverso da distância radial. Está claro que a F de U, né, que é a força em termos da variável U, né, é menos C U ao quadrado, né? O inverso de R ao quadrado vai nos dar U ao quadrado. Substituindo, né, a F de R em termos de U na equação de Binet, né? Obviamente a gente vai ter o cancelamento do U ao quadrado aqui no lado direito e basicamente no lado direito a gente vai ter apenas as constantes, né? Então a equação de Binet associada a campos de força que são conservativos, né, são centrais, né? E atrativos ou repulsivos que cai com o inverso do quadrado da distância, são as soluções dessa equação diferencial aqui, né? Felizmente, essa equação diferencial aqui é linear, né? Ela é muito parecida com a equação do oscilador harmônico no lado direito, né? Mas é não homogênea, né? Onde o termo não homogêneo basicamente é uma constante, né? Dada pelas condições iniciais na forma do momento angular. Então, se eu quiser obter qual é que é a equação da trajetória em plano polares, né? Para partículas que estão sujeitas a campos de força que são assim, né? Repulsivos ou atrativos, lei do inverso do quadrado da distância, eu vou ter que resolver esta equação de Binet, né? Que é uma EDO de segunda ordem linear, né? Com coeficientes constantes, não homogênea, onde o termo não homogêneo basicamente é uma constante. Que a solução particular é bem trivial, né? A solução particular é uma constante também, né? Lembrando que essa equação diferencial é muito parecida com o que a gente utilizou quando a gente analisou, por exemplo, o oscilador, né, harmônico sujeito a uma função passo, né? Onde para t maior que zero a força era constante, né? Basicamente o que está acontecendo aqui, né, do ponto de vista da equação diferencial de Binet associada, a gente tem o mesmo tipo de equação diferencial, né? EDO de segunda ordem linear com coeficientes constantes não homogênea, com termo não homogêneo
que é constante, né? Na aula que vem eu vou partir daqui, tá? Na aula que vem eu vou analisar em detalhes as equações das trajetórias em coordenadas planopolares para campos de força que são deste tipo, né? Lei do quadrado da distância, do inverso do quadrado da distância, atrativos, né? Que, claro, a gente vai aplicar especificamente para gravitação, né? Mas também vale para força eletrostática, por exemplo, átomo de hidrogênio, né? Mas basicamente resolver essa EDO que é tratável, né? Ela é bem tranquila, porque ela não é não linear, ela é linear, né? E, inclusive é bem trivial a solução, né? Bem trivial, já solucionou esse tipo de equação diferencial não homogênea, né? Há algum tempo atrás. Então é bem tranquilo. Então a aula que vem a gente vai gastar todo o tempo basicamente resolvendo a equação de Binet e determinando quais são os tipos de trajetória. Se o campo de força é assim, eu vou analisar o atrativo, mas a gente pode analisar o repulsivo também, né? em coordenadas planopolares. Né? Uma outra coisa interessante da equação de Binet, né, é que se a gente assume, né, que uma partícula está sujeita a um campo de força central, né, e eu consigo entender qual é que é a trajetória da partícula em coordenadas planopolares, claro, né, sujeita a esse campo de força central, a equação de Binet nos ajuda a obter qual é que é o campo de força, né, central que está dando origem àquela trajetória, certo? Então, uma outra alternativa, bom, a solução da própria equação de Binet, dada uma lei de força, nós obtemos a equação da trajetória. Ou, a outra possibilidade é, se nós conhecermos a trajetória parametrizada em coordenadas planopolares, a equação de Binet vai nos dar automaticamente qual é, que é a lei de força associada, né, que está dando origem àquela determinada trajetória. Tá? Então, eu vou fazer dois exemplos, né? Sabido a equação da trajetória em planopolares para uma determinada partícula, eu quero retornar, usando a equação de Binet, determinar qual é, que é a lei de força que está dando origem àquela trajetória. Então, meu primeiro exemplo, né? Meu primeiro exemplo aqui, para uso da equação de Binet para determinar F, né? Eu conheço, né? Sei que o movimento de uma partícula, né? Desenvolve uma órbita, né? Uma trajetória que é espiral logarítmica, né? Então, a forma é desse tipo aqui, espiral logarítmica. Claro, meus desenhos são muito toscos, né? Mas é espiral logarítmica, né? É interessante que eu deixei o link lá na aula de hoje, eu acho que na aula de hoje, né? O Wolfram Alpha, né? O Wolfram Alpha, ele faz gráficos no plano, né? Se tu dares a equação em coordenadas planopolares. Então tem uma caixa lá de gráfico, na parte gráfica, né? Onde ele, além de coordenadas cartesianas, ele também faz gráficos, né? Bidimensionais em coordenadas polares. Então vocês podem construir os gráficos em coordenadas polares das diferentes curvas que a gente construir aqui, né? Por exemplo, na espiral logarítmica, de maneira geral, né? Em coordenadas planopolares, a espiral logarítmica tem essa forma funcional em coordenadas planopolares, né? O R de θ em coordenadas planopolares, para uma espiral logarítmica, né? É basicamente uma constante e na alfa θ, onde alfa também é uma constante, onde K e alfa aqui são constantes positivas definidas, né? A dependência, então, é exponencial em θ para uma espiral logarítmica, né? Certo? Determinada, então, o tipo de trajetória que a partícula está se movimentando, assumindo que essa trajetória é devido a uma força de campo central, né, um campo de força central, eu quero determinar qual é, que é a lei de força. Né? Para fazer isso, a gente vai substituir, né, aqui no lado esquerdo da equação de Binet, quais são a derivada segunda de U de θ, né, e a própria U de θ, né, e isolar F. Então, no nosso caso, o primeiro ponto de partida é escrever quanto é que é a derivada segunda de U relativo a θ, né? Bom, para fazer isso, a gente vai lembrar qual é que é a relação entre R e U, né? R é o inverso de U. No nosso caso, R de θ é a espiral logarítmica, né? K e na alfa θ. Está claro que a variável U, né? Que é a que a gente utiliza para a equação de Binet, né? É 1 sobre K e na menos alfa θ. A gente vê que a derivada primeira de U relativo a θ, né? É basicamente como a derivada de uma exponencial, né, em θ, basicamente a gente consegue mostrar que a gente vai obter a própria U a menos de menos alfa, né? Então, a du dθ, basicamente, como tem um comportamento exponencial em θ, du dθ é menos alfa U, a própria função U, né? Derivando mais uma vez, para obter a derivada segunda de U relativo a θ, né? A gente vai obter mais menos alfa, né? Mais um fator menos alfa,
Tá claro que du de θ, a derivada segunda de u relativa a θ é alfa ao quadrado u, né? Alfa ao quadrado u. Na equação de Binet, substituímos o lado esquerdo da equação de Binet com as informações que a gente tem, né? A derivada segunda de u relativa a θ e o próprio u de θ, né? Do lado esquerdo. Vamos lá. Derivada segunda de u relativa a θ, a gente acabou de mostrar que é alfa ao quadrado u, mais o termo linear, né, EDO de Binet, né? No lado esquerdo a gente tem as constantes, menos L sobre L ao quadrado, 1 sobre U ao quadrado e a lei de força em função de U. Agora, tá claro aqui, né? A gente já pode escrever, né, isolar f de U em termos de U. Tá? Então, se eu isolar f de U em termos de U, passar toda essa tralha aqui para o lado esquerdo, né? A gente vai ter, então, que f de U, isolada, né, é menos L ao quadrado sobre M, alfa ao quadrado mais 1, U ao cubo, né? Aqui, a gente já tem a lei de força em termos da variável U. Para voltar para a variável R, né, que é a distância radial, é só substituir U por o inverso de R, e a gente obtém, claro, a lei de força associada com essa espiral logarítmica. Então, a lei de força central, que dá origem a uma trajetória espiral logarítmica, né, cuja forma em plano polares segue essa expressão aqui, né, número 1, é uma lei de força atrativa, né? Todos os termos que estão aqui são positivo definidos, né? O L ao quadrado, a massa, o alfa ao quadrado e a própria distância radial, todos são positivos definidos, significando que a intensidade da F de R é negativa, né? Então, se caracteriza uma força atrativa, né? E cai com um cubo da distância. Então, tá claro que a lei de força central, né, que dá origem a essa espiral logarítmica como trajetória, em coordenadas planopolares, né, é justamente uma lei de campo de força central, que é atrativo, que cai com o cubo da distância, não o quadrado da distância, mas o cubo da distância. Certo? Aqui como o meu exemplo final, né, de exemplo de determinação da lei de força a partir da equação da trajetória em coordenadas polares, né, eu vou analisar um outro exemplo, onde eu conheço que a trajetória da partícula é dada por, em coordenadas polares, né, pela famosa, né, curva Lemniscata, né, que basicamente é esta curva aqui, uma curva fechada, né. Essa é a trajetória da partícula em coordenadas planopolares, né. A equação da Lemniscata, né, em coordenadas planopolares é esta equação aqui, né. R ao quadrado é A2 cosseno de 2θ. Tá? Eu vejo algumas características principais. O A, que está aqui na expressão da Lemniscata, basicamente nos dão os extremos no eixo do x, né, para a trajetória, né, da partícula, né? Então, A e menos A são os extremos da borboleta aqui, que caracteriza a curva Lemniscata, né? A gente tem assíntotas, né, angulares no ângulo polar, né, θ, né? Por exemplo, o limite aqui da borboletinha, né, é associada a uma separatriz que é dada pelo ângulo polar π sobre 4. Então, basicamente, eu estou dando representando aqui genericamente qual é que é a expressão, né, de uma curva em coordenadas planopolares que tem esta forma, que é a forma Lemniscata. Mas a princípio eu sei que uma determinada partícula desenvolve um movimento que em coordenadas planopolares é caracterizada por uma equação da Lemniscata, né? Inclusive uma trajetória fechada, né? Nesse plano, né? Bom, eu vou tentar, então, determinar a lei de força, como a gente acabou de fazer no caso anterior, né? Então, basicamente, o ponto de partida é escrever R em termos de θ, depois escrevemos U em termos de θ, lembrando que U é o inverso de R, então aqui a gente tem a expressão explícita da U versus θ, né? Então, basicamente, U é o inverso da raiz quadrada de cosseno de 2θ, né? Basicamente, aqui está a expressão de U versus θ, lembrando que a gente vai ter que calcular a derivada segunda, né? A derivada segunda de U relativo a θ, né? Para isso, primeiro, nós vamos calcular a derivada primeira de U relativo a θ, né? Eu estou dando detalhe, a derivada dessa função cosseno, né? Eu tenho cosseno 2θ na potência menos 1 meio, né? Bom, esse é cosseno de uma determinada potência, que é menos 3 meios, multiplicado por seno de 2θ, né? Usando a regra da cadeia aqui, né? Bom, e depois derivamos mais uma vez. Quando a gente deriva mais uma vez para obter a derivada segunda, obviamente vai ter que obter a derivada via derivada do produto, né? Porque nós temos o
o cosseno de 2θ na potência menos 3 meios multiplicado por um seno de 2θ. Então, a regra do produto. Obviamente, eu estou escrevendo aqui a regra do produto. Claro, tem vários termos, né? A gente consegue obter que a derivada segunda de U relativa a θ envolve dois termos, né? Tem um deles, que é o primeiro termo aqui, onde eu faço o detalhamento, né? O primeiro termo deles depende de seno ao quadrado de 2θ, né? Lembrando que a equação da trajetória, o U de θ, né? Depende de cosseno de 2θ. Então, é conveniente para nós escrever a derivada segunda de U relativa a θ apenas em termos de cosseno de 2θ. Isso é trivial porque a gente tem aqui seno quadrado de 2θ nesse primeiro termo, né? Eu vou substituir isso em termos de cosseno de 2θ, né? Ou seja, seno quadrado de 2θ é 1 menos cosseno quadrado de 2θ, e aí sim a gente tem a derivada segunda de U relativa a θ, escrita explicitamente apenas em termos de cosseno de 2θ, que é a dependência em θ que aparece na expressão da U de θ. Né? Então, é numerics, né? Bom, consigo mostrar que eu vou, na verdade, quando eu fiz essa substituição do seno quadrado por cosseno quadrado, eu vou ter três termos, né? Dois deles conseguem se combinar, né? Porque dois deles têm uma dependência no denominador, que é raiz quadrada de 2θ, né? E uma outra potência que é 5 meios, né? De cosseno de 2θ. Bom, então dá dois termos, estou mostrando todo o detalhe aqui analítico, e aí finalmente a derivada segunda eu vou escrever ela em termos de U de volta, né? Lembrando que U é 1 sobre A cosseno de 2θ na potência 1 meio. Os dois termos que a gente obteve para a derivada segunda explicitamente, né? Vai nos dar menos 1, que é o primeiro, menos U, perdão, que é o primeiro termo, né? E o segundo termo, lembrando que U é 1 sobre A, eu consigo mostrar que o segundo termo basicamente é 3A ao quadrado, 3A na quarta, né? 3A ao quadrado, 1 na quinta. Então, eu consigo escrever explicitamente a derivada de U relativo a θ de segunda ordem, né? Explicitamente em termos de U, né? Explicitamente em termos de U. Termo linear e um termo de quinta ordem. Substituímos na equação de Binet, né? A derivada segunda, né? Na equação de Binet, ou seja, vejam bem que quando a gente substitui a derivada segunda aqui na equação de Binet, no caso da lemniscata, né, tem um cancelamento do termo linear do lado esquerdo da equação de Binet, sobrando apenas a potência quíntupla, né? Potência 5 na esquerda, e do lado direito a lei de força F de U, né? Então tá claro, a gente pode isolar diretamente a F de U. A F de U é proporcional a U na sétima, né? Potência sétima. Lembrando, substituindo U por 1 sobre R, né? A gente tem, então, a lei de força associada a uma trajetória lemniscata no plano, né? A lei de força central associada a um movimento de uma lemniscata, né? Na forma de lemniscata para a curva, né? De novo, todas as quantidades que estão aqui são positivas definidas, né? A na quarta, L2, massa, R na sétima, o R sempre positivo definido, né? De novo, nós temos um campo de força que é atrativo, né? Atrativo, lei do inverso da potência sétima da distância. Né? Então, um campo de força central desse tipo, né, atrativo, lei do inverso da potência sétima da distância, nos dá uma curva fechada para a trajetória da partícula, né? Pode nos dar uma trajetória fechada para a trajetória da partícula, que é dada pela curva lemniscata. Então, a equação de Binet, ela nos fornece duas coisas, né? Se a gente sabe o campo de força, a gente consegue obter por solução dela a equação da trajetória em coordenadas planopolares, né? Ou, se a gente sabe a trajetória em coordenadas planopolares, assumindo que essa trajetória advém do resultado da dinâmica de um campo de força central sobre essa partícula, né? A gente consegue obter a lei de força correspondente. Eu encerro a aula de hoje por aqui. O que a gente vai fazer na aula que vem é, obviamente, resolver a equação de Binet, né? Justamente para o caso onde a gente tem um campo de força central que é atrativo, lei do inverso quadrado da distância. A gente vai usar essa solução explícita, né, para esse tipo de campo de força, porque de ponto de vista de aplicação física ele é amplo, né? Ele vai nos dar então a equação da trajetória tanto para as partículas interagindo via força gravitacional quanto a força eletrostática, né? Então a gente vai conhecer quais são as equações das trajetórias, né, associadas então a interação gravitacional, interação atrativa colombiana, né? Ou qualquer outro tipo de lei do inverso quadrado da distância atrativo
de maneira geral, né? Mas claro que a gente vai aplicar isso especificamente lembrando que o nosso interesse é gravitação e eletromagnetismo, né? Interação eletrostática, né? Claro que a gente vai tentar caracterizar essas trajetórias. A gente vai mostrar, basicamente, dando um spoiler, né? A gente vai basicamente mostrar que as equações, a solução da equação de Binet vai nos dar como trajetória em planos polares apenas para esse tipo de campo de força, né? Apenas dois tipos de trajetórias fechadas e apenas dois tipos de trajetórias abertas, né? As duas trajetórias fechadas são o círculo e a elipse, né? E as duas trajetórias abertas são a hipérbole e a parábola, né? Então são só 4 tipos de trajetórias possíveis. Então a partícula sujeita a um campo de força atrativo que cai com o inverso quadrado da distância, né? Só tem dois tipos de trajetórias fechadas, que é o círculo e a elipse, e só tem dois tipos de trajetórias abertas, que é a hipérbole e a parábola, né? A gente também pode analisar o caso repulsivo e comparar com o caso atrativo, o que acontece, né? Basicamente, a gente vai mostrar que são as seções cônicas, né? A solução da equação de Binet para esse tipo de lei de força central nos dá equações de trajetórias, que são as chamadas cônicas, né? As equações das trajetórias representam cônicas, né? Certo, pessoal? Encerro a aula de hoje por aqui, então fico à disposição de vocês. Voltamos na quarta-feira que vem, né? Certo?